Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus, nosso Pai, estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Há que levantar os olhos e devasar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a perpetuação da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valorosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Trecho da mensagem Levantar os Olhos, extraída do livro Vinha de Luz, trazido a nós por Emmanuel na psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. E é com ela que iniciamos Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem um título Responsabilidade, do livro Cura, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Quase sempre registrando a afirmativa do Senhor, muito se pedirá a quem muito recebeu, automaticamente nos recordamos daquelas criaturas a quem devemos apreço, pela eminência a quem foram guindadas nas telas de nosso tempo e de nossa vida. E lembramos os grandes mordomos da economia amoedada, os vultos distintos da religião, os destacados criadores do pensamento literário, os cientistas de prol e personalidades, outras de nosso convívio que transcenderam por seu trabalho a ordem comum, e delas exigindo maiores somas de renunciação pessoal em nosso proveito. Esquecemos-nas de cota de recursos do Espírito que nos foi concedida, para que também nós nos ergamos de nível no campo da experiência. É imperioso saber que a responsabilidade não pode centralizar-se de maneira absoluta em alguém, sob pena de sufocarmos o progresso. A feição da escola em que a instrução crescente é patrimônio de aprendizes e educadores é a maneira da oficina, em que o trabalho é a riqueza de dirigentes e dirigidos. No terreno das conquistas morais, é preciso não esquecer que todos somos chamados à obra em conjunto, na qual somos todos devedores à felicidade geral, no esforço que corresponda aos valores que recebemos da vida. Ante a palavra do Cristo, não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram, mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas por tua vez, à espera de tua própria consagração ao bem, para que possas receber sem corar no balanço das horas, quando se pedirá de ti contas justas das bênçãos de segurança e reconhecimento que acumulas contigo, com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento, considerando-se as necessidades do próximo. Espiritismo em Marcha. Agenda. Realização do evento beneficente Feijoada do Reencontro. O GEGAD e o Grupo Espírita Gabriel Delane
convida a todos para, no domingo, dia 4 de setembro, a partir das 11 horas da manhã, a participarem deste evento em prol da construção da sede própria daquela instituição. Contará com a participação especial de Totonho. O local será na rua São Carlos 173, no bairro Petrópolis, em Caruaru. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, instruções dos Espíritos, os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até o do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz, que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que estes comentam, os vícios a quem sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada fazer o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizestes da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor, também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhe mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco.
Reuniões públicas terças e quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Lemos na questão 772. Que pensar do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Resposta dos Espíritos. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, lemos: Caindo, porém, em si. O Espírito Emmanuel comenta esse versículo na mensagem Caindo em Si, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Assim ele nos escreveu: Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho. Interessado na transformação compulsória das criaturas, contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tomaram a si o tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento.
cai com tudo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te então da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, Rádio Ouvinte, nós estamos aqui nessa segunda parte do programa, onde trazemos perguntas e respostas, aprofundando os temas que foram abordados durante o programa pela manhã. Lembrando aí esse grande evento que ocorrerá em nossa cidade, esse evento beneficente, a Feijoada do Reencontro, que é em prol da construção da sede própria do GEGAD, do Grupo Espírita Gabriel Delany. Ocorrerá no dia 4 de setembro, domingo, a partir das 11 horas da manhã, com a participação de Totonho. O local será na rua São Carlos, 173, no bairro Petrópolis. Vamos assim para a primeira questão com os temas que abordamos nessa manhã. A que reflexões Emmanuel nos leva ao afirmar: há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas? Na mensagem Levantar os Olhos, que é uma mensagem que faz parte do livro Vinha de Luz, Emmanuel faz essa afirmação de aonde nós somos chamados a meditações e reflexões em torno do que ele, muitas vezes de uma forma grandiosa, traz muito conteúdo espiritual em poucas palavras. Então ele diz aqui: há que levantar os olhos e devasar as zonas mais altas. Há que é uma forma de conjugação do verbo haver no sentido imperativo. Tem que, é preciso levantar os olhos e devasar as zonas mais altas. Emmanuel se refere ao fato de que, na medida em que o Evangelho do Cristo torna-se um foco de luz no nosso interior, revelando-nos, primeiramente, a imortalidade da alma de que somos portadores e, sobretudo, o objetivo maior da nossa caminhada evolutiva, que é a harmonia com as leis divinas. Mas para que isso ocorra da forma mais eficaz possível, no mundo de provas e expiações, numa humanidade cheia de conflitos, cheia de desequilíbrios, sob o império, o domínio do materialismo, que dita as regras do imediatismo que faz parte do nosso convívio diário, levantar os olhos significará buscar o entendimento espiritual da vida nas ocorrências que fazem parte do nosso dia a dia. É estar procurando o sentido, a resposta espiritual, que só é possível perceber através desse contato
com o Evangelho de Jesus. E a consequência disso é maravilhosa, porque ele diz em seguida: e devasar zonas mais altas. Na medida em que nós procuramos estabelecer sensibilidade, afinidade com os valores espirituais da vida, a consequência natural é percebermos de forma intuitiva, muitas vezes inspirada, o manancial de valores e de realidade da vida que existe na vida espiritual que aguarda cada um de nós. E nesse trabalho, Emmanuel acrescenta: laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Então há um trabalho, há uma lavoura grande para ser cuidada, trabalhada por cada um de nós. E que estar no vasto campo de experiências reencarnatórias que já tivemos. É preciso fazer o trabalho de drenagem, de limpeza daquilo que muitas vezes poluiu o nosso entendimento, escureceu as nossas percepções, aonde muitas e muitas vezes atribuíamos as satisfações materiais e passageiras, a satisfação de instintos meramente como sendo o objetivo maior da vida. E agora, com o Evangelho renovado do Cristo, trazido a nós pelo Espiritismo, nós podemos, com toda certeza, ampliar nossa sensibilidade e capacitiva de entendimento desses valiosos recursos para efetivamente uma colheita de valores novos se verificar para cada um de nós. Vamos assim para mais uma questão com os temas que foram abordados nesta manhã. A que deduções podemos tirar da passagem do Evangelho? Deus confere autoridade a título de missão ou de prova? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, nós vimos hoje o item, os superiores e os inferiores. E esse trecho se refere tanto na área da riqueza, quanto na área do poder. Os objetivos das leis divinas que permitem à criatura humana experienciar nessas áreas conteúdos para o seu crescimento e progresso espiritual. E por isso, de uma forma inédita, surpreendente, o Evangelho diz assim: Deus confere autoridade a título de missão ou de prova. Não é como a maioria das pessoas envolvidas pelo entendimento materialista da vida julgam que são os cargos que trazem poder e riqueza para o homem. A percepção espiritual e verdadeira é muito diferente. Nós somos chamados agora a perceber que facilidades da vida humana, aonde o poder e o dinheiro imperam, se verificam, na verdade, provas
para averiguação do espírito humano que recebe essa incumbência de exercer junto aos seus demais irmãos a prática da solidariedade, do cuidado, da coparticipação para o progresso dos outros, e não para estar usufruindo poder e dinheiro a título de desequilíbrio, de perseguição e de atitudes, às vezes até criminosas, com os seus subalternos ou subordinados. De fato, esse entendimento que o Espiritismo nos dá para essas situações é algo inédito na filosofia e no entendimento da própria vida, mas que nós, à luz da doutrina espírita, com o Evangelho segundo o Espiritismo, recebemos o esclarecimento pleno, completo, sobre isso que, na verdade, deve ser visto como uma grave prova aonde muitos homens falham, a questão da autoridade e do poder. Vamos ainda para mais uma questão com os temas que foram abordados no programa de hoje. Como podemos entender a expressão trabalho incessante pela tua redenção? Na mensagem Caindo em Si, do comentário de Emmanuel, e que está no livro Fonte Viva, ele, no final da mensagem, ele coloca: contudo, caindo em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Então, entendermos a expressão trabalho incessante pela tua redenção, lembrando aqui que sinônimo de redenção é libertação, é salvação. À luz do Evangelho do Cristo, percebemos que na expressão caindo em si, há uma referência clara àquilo que popularmente se poderia dizer caindo a ficha, ou caiu a ficha, abriu-se o entendimento, compreendeu-se o que estava por trás. É uma referência implícita à surpresa que deve naturalmente surgir em nós quando a palavra de Jesus, a luz do seu Evangelho, penetra no nosso íntimo e nós passamos a entender exatamente quais são os verdadeiros objetivos da vida. Por que é que nós estamos num corpo físico cheio de limitações, tendo uma experiência num mundo relativamente atrasado como é a Terra, um mundo de provas e expiações, e verificamos nesse caindo em si o despertamento para os verdadeiros valores espirituais da vida. É a isso que Emmanuel se refere no comentário dessa mensagem. A consequência natural desse cair em si mesmo, sob a bênção de Jesus, é iniciar-se o trabalho incessante em nós, pela nossa libertação, pela nossa redenção das ilusões da matéria, do jogo ilusório dos sentidos físicos e do despertamento do nosso espírito como ser imortal
criado por Deus para dominar sobre todos os reinos e principalmente sobre nós mesmos, sobre o passado de erros e de desacertos que tivemos antes de nos abrirmos ao Evangelho do Cristo. Estamos assim, chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos a participação, a audiência. Divulguem nosso programa, estamos aqui com vocês todos os domingos às 7:30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.